Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o jogo decisivo entre Vasco da Gama e Independente Del Valle, do Equador. O jogo que acontece, no Estádio Olímpico de Atahualpa, e vai ser aí, mando da equipe equatoriana, jogo decisivo, válido pelo playoff da Copa Sul-Americana. Quem passar pelo playoff, encara aí o Muxuquiruna nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. E o primeiro jogo decisivo é no Equador, com o mando do Independente Del Valle. E o jogo seguinte é em São Januário, a próxima terça-feira, também às 9h30 da noite, assim como vai ser o jogo de hoje. Às 9h30 da noite vai ter transmissão da Paramount e também do SBT. Fica ligadão aí para vocês não perderem esse jogão decisivo entre Independente do Equador, Independente Del Valle do Equador e Vasco da Gama, E galera, a gente também vai trazer aqui uma informação porque o Vasco tomou um transfer ban pela contratação do Juan Esforza. Eu sei que não tem nada a ver com o nosso vídeo, o nosso assunto de hoje, que é falar do futebol do Vasco, trazer aqui o provável time, o que o Fernando Diniz vai precisar fazer para superar o Independente Del Valle lá no Equador, ou até mesmo conseguir segurar o Independente Del Valle, porque o próximo jogo é em São Januário e o Vasco pode decidir jogando no nosso caldeirão. Galera, dá aquela força, deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito, fortalece nosso trabalho. E eu vou começar com essa informação indesejável aqui do transfer ban, porque foi uma informação que acabou de sair, saiu agora, mais ou menos aí no horário do almoço, pela parte da manhã, entre 11 e pouca, meio-dia e pouca, nesses horários aí, e a gente tem que trazer aqui, já que é uma notícia que acabou de sair, para deixar você bem informado, e depois a gente vai falar do jogão aí entre Independente Del Valle e Vasco da Gama. O Vasco tomou, um transfer ban, que foi ocasionado pela dívida que tem com o Juan Esforza, quando foi contratado pela antiga gestora da SAF, a 777, junto ao Newell's Boys da Argentina. O Vasco ainda deve uma bolada pela contratação de Juan Esforza. E o Newell's Boys já foi, não é a primeira vez, já tentou aí outras vezes também, acho que é a segunda vez que o Newell's Boys aciona a FIFA, para cobrar o Vasco essa dívida, e o Vasco tomou um transfer ban. Mas assim como aconteceu no transfer ban que o Vasco tomou, da contratação, do Adson, a dívida que o Vasco tem com o Nantes da França, a FIFA também vai suspender esse transfer ban porque o Vasco está em recuperação judicial. E todas as dívidas do Vasco estão lançadas lá, na recuperação judicial. E as leis nacionais aqui, a FIFA não pode passar por cima. É uma lei aí muito segura, e dá uma segurança aí também para o Vasco, e para essa gestão incompetente do presidente Pedrinho. Então, é questão de tempo para esse transfer ban que o Newell's Boys acionou, a FIFA, para aplicar no Vasco. É questão de tempo a suspensão desse transfer ban aí, acontecer, e o Vasco se livrar aí de mais uma cobrança. E até mesmo se o Vasco quiser pagar, qualquer coisa aí que está lançado na recuperação judicial, se o Vasco querer pagar, o Vasco não consegue pagar nada. Isso mesmo, porque o que está lançado na recuperação judicial só vai poder ser pago aí, quando sair o plano de pagamento, e começar a ser executado aí as cobranças aí, dos credores, e o Vasco vai ter aí um plano e vai ter que pagar tudo certinho aí, A gente sabe que recuperação judicial é uma coisa muito séria. E é isso, torcedor, a informação tá dada aí. O Vasco tomou um transfer ban, do Newell's Boys, e é questão de tempo aí, para a própria FIFA, suspender essa cobrança aí de transfer ban, essa punição aí que o Vasco da Gama, no caso, se não tivesse recuperação judicial, iria sofrer, ou se não, iria ter que pagar aí, para essa punição cair. Agora vamos falar aqui, do futebol, para a gente não ficar perdendo tempo.
Vamos falar porque, né? No jogo contra o Botafogo, no clássico que foi disputado no Mané Garrincha, o meia Felipe Coutinho já entrou, né? Meio que com um incômodo, né? Na panturrilha esquerda. E no decorrer do jogo, né, o Felipe Coutinho estava sumido, não estava conseguindo, né, desempenhar o seu futebol, né? Não estava conseguindo performar com qualidade. Felipe Coutinho estava incomodado e no decorrer do jogo a situação foi piorando. Felipe Coutinho saiu ali no começo do segundo tempo sentindo mais dor ainda, né? Graças a Deus aí não aconteceu uma lesão pior, mas Felipe Coutinho foi preservado desse jogo de ida contra o Independente Del Valle, que vai ser no Equador, né? Na altitude aí de quase 3.000 metros aí, né? Acima do nível do mar, para ser mais preciso, uma altitude de 2.850 metros aí, que o Vasco vai enfrentar, né? Nesse estádio olímpico de Atahualpa, né? Que vai ser o estádio aí que vai ser cedido aí, né, para a partida entre Independente Del Valle e Vasco da Gama, né? Mais tarde. E o Felipe Coutinho é desfalque certo, né? E o Vasco vai ter aí uma dor de cabeça, né? O técnico Fernando Diniz vai ter aí que escalar um jogador, né, para jogar no lugar do Felipe Coutinho, fazer essa função de meio campo, né? Um meio ofensivo ali, um camisa 10, que organiza o meio de campo, né? E também vai ser responsável pela criação do time do Vasco da Gama. O ponta esquerda, né? O ponta direito, o Garré. O Garré, ele já tem tanto tempo que ele não joga, cara. E quando ele joga de fora de posição, na maioria das vezes aí. Até que nesse jogo que o Fernando Diniz escalou ele, né, contra o Botafogo, ele jogou como um ponta, acho que foi como ponta esquerda, no lugar do Nuno, né? O Alex Teixeira veio fazer o meio, acho que foi isso mesmo. O Garré atuou como ponta esquerda, e nesse jogo, contra a equipe do Independente Del Valle lá no Equador, o técnico Fernando Diniz pode estar, né, dando aí a camisa 10 pro Garré, né? No caso, o camisa 10, assim, só um termo de falar, né? O Garré vai jogar com a camisa, com o número dele, mas no lugar do Felipe Coutinho, né? Que é desfalque, vai ser desfalque certo aí para essa partida. Contra o Independente Del Valle, lá no Equador, né? É o único desfalque que tem. E as possibilidades aí de substituições aí, né? Fica entre o Garré e o Alex Teixeira. Eu ainda prefiro o Garré atuando ali, né, no lugar do Felipe Coutinho do que o Alex Teixeira. O Alex Teixeira, meu Deus do céu, não existe. O jogador ridículo, jogador aí que tem mais de 20 partidas aí que não consegue nem fazer um golzinho ou dar uma assistência. O Alex Teixeira aí, na boa, já poderia aí, né, se aposentar, né, não ficar se queimando aí com a torcida do Vasco, porque ele não consegue entregar mais nada, né, dentro de campo, né, falando aqui tecnicamente. E a provável escalação do Vasco vai ser aí, né, o Léo Jardim no gol. Infelizmente, João Vitor, né, tá merecendo um banco também. Lucas Freitas, Lucas Piton, PH, né. Lucas Piton também, meu Deus do céu, cara. Eu acho que tem que contratar aí urgente aí, né, ou dar chances aí pro Leandrinho na lateral esquerda aí, né, porque o Lucas Piton também, só Jesus na causa. Na volância aí, o Hugo Moura, né, Tietê e o Garré no lugar do Felipe Coutinho. Ryan na ponta direita, Verrete, nosso centroavante, e na ponta esquerda, Nuno Moreira. Falando aqui a escalação, né, a gente consegue ter aí ciência. O Fernando Diniz vai estar indo com o que tem de melhor, né, no momento, no time do Vasco. A única ausência aí dessa partida é do Felipe Coutinho. E eu vejo possibilidades aí, né, interessantes. Eu acho que poderia muito bem o Fernando Diniz fazer uma modificação aqui, né,
pouco simples. Pra gente que é torcedor, né? De repente para ele aí poderia mudar algumas configurações aí, né? De esquema de jogo. Ele poderia deslocar o Nuno da ponta esquerda para fazer ali a meiuca, né? Jogar ali no lugar do Felipe Coutinho, criando a jogada. O Nuno Moreira também atua como meia, né? Joga nas duas pontas aí, né? Um ótimo jogador. E vem jogando muita bola na ponta esquerda. Vem entregando aí muito dentro de campo, né? Ajudando muito o time do Vasco também. E o Nuno Moreira poderia muito bem fazer essa função de meio de campo aí, né? No lugar do Felipe Coutinho, jogando ali no meio, né? Centralizado ali, né? Na criações de jogadas. E botar o David para fazer a ponta esquerda no lugar do Nuno Moreira, botar o David aí para fazer as beiradas aí, né? Nesse jogo contra o Independente Del Valle. Ou de repente o técnico Fernando Diniz aí poderia entrar com uma formação um pouco mais defensiva, né? Poderia optar aí por jogar, né? Com 3 jogadores de marcação no meio de campo, né? Hugo Moura, Tietê. Aí ele poderia escolher aí entre Paulinho ou Jair, né? Fechar ali no meio de campo, fazer uma formação ali mais conservadora, porque a gente vai jogar em uma altitude aí de mais de 2.800 metros, né? No Estádio Olímpico de Atahualpa, né? Em Quito, no Equador. Uma altitude aí que vai desgastar muito, né? O time do Vasco vai precisar de muita atitude, vai ter que jogar aí com muita raça, com muita força de vontade, vai ter que correr dobrado para conseguir aí, né? Segurar esse time do Independente Del Valle, que é um time muito qualificado, é um time que está a 8 jogos invictos no campeonato equatoriano, é o líder. O Independente Del Valle já não perde há muito tempo e vem fazendo aí um ótimo campeonato equatoriano, né? É um time que está numa fase aí impressionante e o Vasco tem que tomar muito cuidado nesse time aí do Independente Del Valle, que é um time muito tradicional quando se fala aqui, né, desse torneio que é a Copa Sul-Americana. O Independente Del Valle é um dos maiores campeões da Copa Sul-Americana, tem 2 títulos aí, né, bicampeão da Copa Sul-Americana, e também tem uma Recopa aí, né, que foi ganhada aí, né, em cima do time do Flamengo, né? Então, é um time que tem que ser respeitado, né? É um time que a gente não pode chegar aqui e menosprezar, né? O Independente Del Valle, quando se fala aí de Sul-Americana, é um time muito tradicional, né? Falando aqui de um recorte desses últimos anos, né? Para ser preciso aí, dos últimos 10 anos para cá, o Independente Del Valle é um time aí muito respeitado aí, né? No cenário daqui da América do Sul, né? As competições aqui do nosso continente. E o Vasco tem que entrar com seriedade, jogar com atitude aí, né? Nessa altitude aí que é um desafio aí tremendo para esse elenco do Vasco, né? E o técnico Fernando Diniz vai ter aí muitas opções aí, né, para escolher. Espero que ele escolha a melhor. Eu não descartaria o técnico Fernando Diniz fazer aí uma formação conservadora, né? Com 3 jogadores defensivos ali no meio de campo, né? Esquece esse negócio de Garré no lugar do Coutinho. Eu também daria ok aí, né? Mas também, né, não adianta o Vasco jogar muito fechado contra o Independente Del Valle, que é um time que com certeza, né, vai para cima do Vasco, vai tentar fazer o resultado jogando em seus domínios, né? Então é válido, né, o técnico Fernando Diniz também pensar em botar aí um jogador, né? Quem sabe o Garré ou o Nuno Moreira no lugar do Felipe Coutinho, e a gente ir para cima do time do Independente Del Valle aí, né? E buscar, quem sabe aí, uma vitória, né? Lá no Equador seria maravilhosa. E depois a gente iria decidir, né? No caso, terça-feira que vem, no estádio de São Januário,
a nossa classificação aí, né, para as oitavas de finais da Copa Sul-Americana. E no banco de reserva, né, o Vasco vai ter Vitor Luiz, vai ter aí Paulinho, Jair, vai ter também o David, né, a princípio, vai ter também outros jogadores aí, né, vamos ter aí Luiz Gustavo, vamos ter o goleiro Daniel Fusato, Alex Teixeira, ainda não saiu a lista aí de relacionados, mas acredito eu que Jean Davi não vai ser relacionado aí para essa partida, né? O Jean David aí, né? No caso DVD, que é o David, vai ser sim opção no banco e é um dos principais jogadores aí, né, que a gente bota muita fé e confia, né? Independente de estar voltando agora de lesão, é um jogador que é muito importante para esse elenco do Vasco, nosso David. E é isso, torcedor vascaíno. Esse é o nosso pré-jogo. Deixem seus palpites aí, né? Qual será o resultado entre Independente Del Valle do Equador e Vasco da Gama. Meu palpite aí vai ser Vasco 2-1 no Independente Del Valle. A gente vai conseguir trazer uma vitória heróica e vamos decidir aqui no Caldeirão. E que Jesus Cristo nos abençoe aí, né? Que tudo dê certo. E vamos aí, né? Vamos em busca da Copa Sul-Americana. Porque aqui é Vasco. Não é impossível. A gente tem que sempre acreditar, né? Tamo junto. Fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.